maravilhosos lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre a abertura de House of the Dragon, nesse segundo episódio que foi ao ar nesse domingo, dia 28, a gente finalmente teve a abertura tão esperada aí, e ela tem muitos significados que é super válido ver no detalhe, e por isso eu trouxe esse vídeo. Eu tinha comentado já na minha análise do episódio que eu traria ele e falaria um pouquinho mais, mas ela é uma abertura que vai um pouco à frente do que a gente tá na série, então vão ter alguns detalhes que eu vou acabar não falando muito. Então eu vou focar realmente no momento que a gente se encontra aqui na história da série. De repente, ao longo até das análises, eu posso fazer alguns updates se vocês quiserem. Enfim, mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. E semanalmente eu tô falando de House of the Dragon de cada episódio, e muito esporadicamente vão ter vídeos assim com detalhes específicos. Ah, gente, um aspecto que eu não posso deixar de falar aqui no vídeo, que eu acho que é extremamente importante. Como vocês sabem, né, os meus vídeos eles já ficam gravados e tudo mais, e nos meus vídeos eu falo sobre a importância da gente reparar a passagem de tempo em House of the Dragon, que vai ser extremamente importante, até porque em uns episódios mais à frente tem uns momentos mais corridinhos, que eu tinha comentado na minha análise sem spoilers, que durante o episódio você se situa onde tá, mas eles não ficam dando tanto detalhe de quanto tempo passou. Mas nesse segundo episódio especificamente, teve um erro de dublagem, e no episódio a gente tem dois momentos que eles falam sobre essa passagem de tempo. A primeira é logo no início, né, quando eles falam que o Daemon passou ileso, ele não foi penalizado, e já faziam 6 meses que ele tinha saído, ou seja, 6 meses que ele pegou ali o ovo e tudo mais. E depois, em outro momento, quando a gente vê o Corlys falando com o Viserys sobre como a coroa tá sendo vista, sobre casar a filha dele com ele e tudo mais, o Viserys ele fala que ele ainda não estava pronto para casar, porque afinal a esposa dele tinha morrido há 6 meses. No dublado eles traduziram 1 ano e meio, só que na realidade no áudio original mesmo ele fala meio ano, half year. Então é muito importante a gente ter isso em mente, até para ter o entendimento dessa passagem de tempo. Então são 6 meses só que se passaram, não tem uma passagem de 1 ano e meio, nem uma passagem de 2 anos aí no segundo episódio, é realmente uma passagem de 6 meses. Pelo que eu vi na legenda, eles já corrigiram, colocaram 6 meses, não sei se tinha ido errado, porque eu assisto em legendado mesmo, e eu cheguei a deixar um comentário fixado no meu vídeo com spoilers, mas eu acho que é válido falar aqui em vídeo também, até pra gente seguir para as próximas coberturas e tudo mais. Eu sei que o vídeo é sobre a abertura, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante fazer esse adendo aqui em vídeo também para vocês. Então a passagem de tempo entre o primeiro e o segundo episódio são 6 meses e não mais que isso, tá bom? Bom, como eu tinha falado já na minha análise do episódio, basicamente o que a gente vê aí é a família Targaryen, né, de uma forma geral. Só que tem alguns pequenos detalhes que são super válidos a gente prestar atenção, até porque eles são bastante complementares ao momento que a gente tá. Então a gente tem uma história antes, até mesmo do contexto do Jaehaerys, que a gente viu ali no início do primeiro episódio, mas um pouquinho à frente ali também, que aí eu vou situar vocês no momento que a gente se encontra. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a música, porque eu vi no Twitter, de uma forma geral, que as pessoas elas acharam um pouquinho preguiçoso que fosse a mesma música. Eu particularmente não me incomodo, a única coisa que eu acho que poderia ter dado um quê a mais aí na apresentação é se eles tivessem utilizado a música dos pós-créditos ali do final do primeiro episódio, que a gente via eles cantando em valeriano, e teria dado mais contexto aqui pra abertura. Mas ao mesmo tempo, assim, eu entendo, a gente tá falando afinal de um spin-off de Game of Thrones. Óbvio que assim, não é porque é spin-off que precisava ter a mesma música também, afinal a gente tem outros spin-offs que não necessariamente seguem a música original, né? E como eu tinha falado, né, tinha a música em valeriano, ao mesmo tempo no primeiro episódio a gente até ouve a música num outro tom diferente, então acho que poderia utilizar de forma diferente, mas o fato é que a gente vê que, apesar de House of the Dragon ser bastante independente, a gente vê sim que a série ela tem grandes referências a Game of Thrones. O primeiro episódio, por exemplo, ele é um mar de referências, então eu sinto que
aqui chega como uma homenagem, mas também uma forma de associação da gente saber que é um spin-off de Game of Thrones, porque se a gente for ver o nome da série, né, na realidade é Game of Thrones, House of the Dragon, ou Guerra dos Tronos, né, A Casa do Dragão. Então, pra você também não ficar toda hora aí falando, né, que é um spin-off de Game of Thrones, é a história dos Targaryens, sei lá, etc, ficar nessa explicação, você já faz um link direto, entende? Então eu vejo também como um recurso de produção para você associar que as obras, elas são conectadas, né? Enfim, então dito isso, particularmente não me incomoda, mas como eu falei, eu acho que eles poderiam refinar em alguns aspectos aí, sim, e ter usado a música em valeriano teria sido o toque perfeito. Eu vi inclusive que muitos de vocês falaram, né? É nostálgico. O fã também, ele já automaticamente abraça, né? Eu acho que é muito mais uma questão de produção, mas ao mesmo tempo sim, também causa esse efeito. Então, acho que é meio que win-win no final das contas, sabe? E como eu falei, né, a série ela se referencia bastante de Game of Thrones, então é lógico que a gente teria uma abertura bastante icônica. E aqui a gente vê a linhagem dos Targaryens, é a árvore genealógica deles, né? Um aspecto que eu quero falar, que eu vi até alguns comentários na internet de uma forma geral, é que muita gente fala que o sangue correndo, ele representa justamente a ligação, a conexão da linhagem, o que, obviamente, eu concordo, mas ao mesmo tempo, eu sinto que tem uma representação maior, até pelo que se dá aí na história, né? Porque afinal a gente tá falando de uma guerra entre Targaryens que a gente vai acompanhar. Tem até um momento ali da vinheta que a gente vê um mar de sangue, uma loucura, se eu não me engano é antes de chegar na Rhaenyra ali. Então para mim também representa muito essa matança, essa batalha aí, a guerra entre eles mesmos. Mas vamos começar do começo, né? A gente tem aí essa representação da perdição de Valíria. É muito legal que eles já comecem daí, porque representa totalmente os Targaryens, mas não só. A gente vê desde o primeiro episódio, né, que eles contextualizam bastante o que aconteceu antes do que a gente tá vendo agora, e a perdição de Valíria é um desses aspectos que foi causado por uma catástrofe da natureza, né? E aqui nesse episódio, como muito bem observado pelo Think Story, inclusive, gente, todos os links externos que eu utilizar para complementar o que eu já tinha falado no meu vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, mas ele comentou no vídeo dele que nesse episódio, inclusive, o próprio Viserys explica ali pra Alicent, né, que era uma região de vulcões, então eles dão nome aos bois aí, né, o que aconteceu lá, e aí vem a representação do Aegon o Conquistador, né, quando aconteceu a Guerra da Conquista, em que Aegon conquistou ali o Westeros. E o que eu achei legal, né, desse contexto do rei, é que, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, nos livros eles não falam exatamente o que aconteceu, e aqui na série eles dão mais contexto para a história ali da perdição de Valíria. E eu achei muito legal esse contexto, né, principalmente porque a gente vê que o Viserys, ele fica ali, né, na maquete dele, inclusive ele fala que ele sempre gostou de estudar ali a história e tudo mais. Então, mesmo que a gente não tenha esse contexto anterior do Aegon, o Conquistador e tudo mais, é muito interessante a gente observar os diálogos que ele tem nesses momentos, que é o que vai trazer essa história pra gente entender o momento atual que a série se passa. E é interessante porque enquanto eu assisti aos episódios, tem um take bem bonito até nesse segundo episódio, que vai descendo super lentamente ali pela cidade, e eu achava até que isso seria um take que entraria na abertura, acabou não sendo utilizado, mas que faz sentido porque é ali que a gente vê esses momentos do histórico dos Targaryen. E aí a gente segue a árvore genealógica dos Targaryen a partir do Aegon o Conquistador, que a gente vê a coroinha dele. E é muito legal a gente observar como que cada ícone ali representa cada Targaryen que a gente está acompanhando. E aí a gente chega até o momento inicial ali da série, quando a gente vê o conselho, né, em que o Jaehaerys, ele nomeou o Viserys como o rei, né, e não a Rhaenys. E como essa coroa é passada, a gente vê na representação dos dois, tanto no Jaehaerys ali no momento da abertura, quanto depois quando a gente tem o Viserys. E é muito interessante que aí a gente vê o Viserys ao lado da Aemma, a sua esposa que a gente viu morrer no primeiro episódio. E a Aemma, antes de se casar com ele, ela era da casa Arryn. E aí a gente
vê a representação ali do brasão da família dela. Outra representação que eu já tinha comentado no meu vídeo, que a gente vê muito claro ali, é da Rhaenyra, que ela vem como esse grande destaque aí na abertura, e o símbolo da Rhaenyra vem ali do pingente do colar que o Daemon dá pra ela no primeiro episódio. Inclusive eles explicam nesse momento que ele dá o colar falando que é de aço valeriano, e aí ela até comenta falando que é o mesmo da Irmã Negra, que seria a espada que foi utilizada pela Visenya, que era irmã e esposa do Aegon, uma das esposas, né, porque ele também era casado com a Rhaenys. Inclusive, gente, alguns nomes na família Targaryen se repetem, tá? E aí, como eu tinha comentado no meu vídeo também, tem um aspecto que é muito interessante a gente observar, que são as paredes, né? Conforme o sangue vai descendo ali, porque a gente tem duas cores. Uma representa a Casa Velaryon, que é esse azul Tiffany, cor de mar, né? E a outra vem nesse verde mais forte, que representa os Hightowers, que é a família da Alicent, que são duas famílias extremamente importante, para a história que está sendo contada aí pra gente, né? E que também acaba tendo um envolvimento maior com os Targaryen. E aí depois, né, disso tudo, a gente vê que o sangue, ele continua seguindo e a gente vê uma referência à dança dos dragões, que representaria aí os pretos e os verdes. E aí é um contexto mais à frente, muito provavelmente, já que tá aí na vinheta, eu chutaria que daria início no final dessa temporada. Inclusive, eu até digo aqui, não me surpreenderia nada se a abertura ela não fosse se modificando conforme a história vai sendo contada aí pra gente nos próximos episódios, ou de repente alguma mudança quando tiver o salto temporal em que a gente tem, né, a mudança das atrizes. Então a Alicent e a Rhaenyra, elas vão ter representações de atrizes mais velhas. Outros personagens também têm mudanças de atrizes, né, porque afinal a gente está vendo alguns desde a sua fase criança, adolescente e etc. Mas pela minha leitura, muito provavelmente a gente chega ao início de Dança dos Dragões aí no final da temporada pra gente ter nessa abertura. Inclusive, né, aí no centro a gente vê o Trono de Ferro. Afinal, a batalha vai ser justamente pelo trono. E é interessante, né, a gente observar que tem algumas casas que são bem conhecidas aí. Então a gente já consegue identificar os Baratheon, os Hightower. Tem alguns que eu ainda não consegui identificar, então caso vocês saibam, deixa aí nos comentários. Mas depois, né, ali do outro lado a gente vê que tem os Lannisters, os Velaryon, os Starks, os Redwyne, e eu acredito que ali no cantinho é o Arryn também, mas tá muito escurinho. Caso você saiba, deixa aí nos comentários. Então eu até acredito que em algum momento, quando a gente souber mais de Dança dos Dragões, esses brasões vão ter mais destaque. E é interessante, né, a gente observar isso, inclusive, pelas casas que dobraram o joelho ali pra Rhaenyra. Então é muito interessante a gente ver como que conta esse contexto todo. A gente entende desde o início até o momento que a série se encontra, né, com os Targaryens ali. Tem um momento também que mostra a parte do conselho do rei Jaehaerys, que a gente já viu no primeiro episódio, e esse momento até a Rhaenyra e as representações das casas mais importantes para essa história que a gente vai acompanhar. Por isso que eu também falo sobre a modificação. Acho que conforme os personagens forem apresentados, pode ser que a gente tenha um foco maior, que a gente entenda melhor qual é a representação ali de cada personagem, ter um foco maior nos símbolos deles. Eu acho que, inclusive, até uns que a gente já vê aqui, né, antecedendo a história ali do Viserys e da Aemma, eu acredito que muito provavelmente a gente tenha algum contexto aí ao longo da temporada do porquê cada símbolo daqueles representa, respectivamente, as pessoas que a gente tá falando, como o Aegon, como a Rhaenys, da história bem mais antiga, né? Porque a partir ali do Jaehaerys, eu acho que ela é mais compreensível pra gente entender. É muito interessante como Game of Thrones, de uma forma geral, sempre conta de forma muito narrativa. Então aqui a gente tem a história completa dos Targaryen, eles dão destaque a quem precisa de destaque aí na história, pelo menos pra gente ter esse entendimento, né, da série, da história que tá sendo contada. Obviamente, como eu falei, tem um momento que antecede tudo isso, que eles vão falando mais em diálogo. Então,
Reforço aqui o que eu falei, né? Prestem muita atenção ali nas falas do Viserys, quando ele tá falando de Valíria. E aí depois, né, a gente é levado pro que seria o Fosso, que vai ser extremamente importante para a história dos Targaryens como um todo. E aí a gente é levado pro nome, né? E, gente, assim, a família Targaryen é enorme. Então, muito também aqui das coisas que eu tô falando é de pesquisa externa, sabe? Tem muita coisa interessante ali no Wikifandom. Também é interessante você acompanhar a árvore genealógica que disponibilizam aí na internet para até ir tendo a compreensão, principalmente quando as coisas começarem a modificar ali entre os Targaryens, enfim, como eu falei, não ia falar muito à frente, mas tem muita coisa aí, tem muita história aí, e eu amei a forma que eles construíram essa abertura. Enfim, gente, deixa aí nos comentários mais detalhes que vocês repararam. Obviamente tem muito mais contexto, tem muitos mais detalhes, e eu acho que vai ser interessante se for mudando. Eu acho que pelo menos na segunda temporada, que já tá confirmada, inclusive, né, eles devem mudar, como Game of Thrones foi mudando de uma forma geral, mas também seria interessante que fosse mudando conforme a gente vai conhecendo mais essa história que a gente tá acompanhando agora. Mas deixa vocês aí nos comentários, você acha que vai mudar? Teve mais algum detalhe que você reparou? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!